Olá, eu sou o professor Wilson Carvalho e nesse vídeo eu gostaria de trazer um exemplo prático da importância da liderança através de um estudo de caso. Vale destacar que esse exemplo é baseado em um caso verídico que aconteceu recentemente em tempos de pós-pandemia. Vamos lá então. Uma certa empresa de Belo Horizonte, que vendia pneus, resolveu atualizar o seu sistema base, responsável por uma série de processos organizacionais, como controle de gastos, pagamentos, cadastramento de pessoal, mapa de vendas, cronogramas, etc. Afetando assim vários setores da empresa com essa mudança. Essa mudança já havia sido anunciada com meses de antecedência, uma vez que o sistema utilizado estava obsoleto. O problema é que o sistema estava em uso, com pouquíssimas alterações já há 9 anos. E todos os que dominavam esse sistema e já estavam acostumados com ele eram terminantemente contrários à mudança, mesmo ciente dos problemas que o sistema apresentava. O comodismo e a falta de vontade de participar de processos de capacitação estavam falando mais alto e a resistência à mudança era cada dia maior. Ao tomar ciência da resistência, a empresa adotou uma estratégia inteligente. Ao invés de forçar a mudança de cima para baixo, a cúpula da empresa adotou a estratégia de reunir as lideranças de cada setor da empresa, de modo a sensibilizá-las da importância dessa atualização. Tal medida se deu, pois era do conhecimento geral que se os líderes, considerados por todos, comprassem a ideia da necessidade da atualização, a mudança seria muito melhor assimilada e disseminada. O raciocínio era perfeito, mas o problema é que alguns não contavam que mesmo alguns dos líderes, embora expressassem as suas opiniões abertamente, também estavam contrários àquela mudança e não se convenceram totalmente da necessidade de implementação. Assim se deu que os setores das lideranças que foram convencidos da mudança rapidamente se esforçaram para assimilar o novo sistema, até porque os próprios líderes utilizavam o novo sistema e fizeram junto a eles um treinamento para que esses subordinados pudessem tirar dúvidas e entendessem realmente por que a empresa estava adotando o novo sistema. Em pouco tempo, esses setores já usavam o sistema, entenderam as suas vantagens, começaram a ver os avanços do mesmo, ainda que fosse necessário, muitas vezes, mais trabalho, redigitação de dados e a implementação de pequenas modificações. Uma das ações que mais ajudaram a convencer a equipe desses setores era o fato de que as lideranças se esforçaram para usar o novo sistema, mesmo com algumas dúvidas que levaram eles a consultar diversas vezes o manual. Quanto aos setores dos líderes que não foram convencidos sobre o processo, a realidade foi bem diferente. A fala dos mesmos até iam na direção da necessidade da mudança, mas na prática nem eles faziam questão de usar o novo sistema e muitas vezes seus subordinados os viam utilizando o sistema antigo para desenvolvimento de uma série de operações. Além disso, as lideranças não convencidas acharam que o treinamento seria uma perda de tempo, considerando a quantidade de trabalho que precisava ser realizado. Por isso, nesses setores, a realidade era diferente. Eles continuavam mais resistentes até do que antes com a mudança do novo sistema. Tinham muitas dúvidas quanto ao mesmo e viviam reclamando de ter que usar o novo sistema e não verem, inclusive, os líderes se preocupando com sua utilização. Por isso foram postergando ao máximo seu uso. A situação, que já não era boa, se complicou ainda mais quando a empresa colocou uma data limite para a utilização do sistema antigo, pois a partir da data tal, aquele sistema sairia do ar terminantemente. Com o fim do sistema antigo, os setores que não seguiram o exemplo de líderes que foram convencidos foram os que mais sofreram e mais desafios encontraram, porque tiveram que se adaptar de maneira forçosa e sem o treinamento necessário. O clima organizacional nesses setores piorou sensivelmente, os conflitos e erros eram frequentes e isso se deu de tal modo que a empresa não teve outro jeito e se viu obrigada a fazer cortes demissionais em alguns funcionários que, apesar de seu potencial, não conseguiram aprender o novo sistema. Quanto aos líderes não comprometidos, ou foram demitidos, ou alguns foram deslocados para outras subsidiárias mais distantes da empresa. Como medida emergencial, os líderes comprometidos com a mudança foram transferidos para esses setores, de forma que a aceitação do novo foi aos poucos se tornando uma realidade.
Os próprios funcionários que já estavam trabalhando há algum tempo usando o novo sistema foram chamados a ajudar no treinamento desses setores, mostrando as vantagens que o novo sistema possuía em relação ao antigo. E a mudança foi fluindo gradualmente graças ao trabalho dos líderes. É importante dizer também que os líderes comprometidos foram bonificados e tiveram seu trabalho reconhecido na empresa através de um aumento salarial. Esse estudo de caso exemplifica a importância do papel das lideranças na sensibilização dos subordinados, da vivência do novo e do treinamento. De modo particular, mostra claramente ainda que não adianta apenas falar sobre a mudança. É preciso se abrir para a mesma e buscar vivenciá-la, de forma a revelar a verdade de que mesmo que o novo, ou seja, aquilo que não é familiar, num primeiro momento possa trazer algum estranhamento, aos poucos, pelo exemplo do próprio líder e a abertura ao novo, esse estranhamento cessa e o estranho vira familiar. O difícil se torna fácil e a resistência dá lugar à flexibilidade. Bem, com isso eu vou ficando por aqui. Espero que esse estudo de caso tenha sido ilustrativo e elucidador sobre o papel das lideranças para o favorecimento de mudanças. Bons estudos e até a próxima!